quais são as formas que nós podemos vivenciar as situações de estresse, os conflitos de nossa vida, como que nós reagimos a essas situações e como ficam armazenadas no nosso corpo. Então, quando nós falamos das leis biológicas da nova medicina germânica, nós entendemos que os conflitos emocionais, eles podem ser vividos então de uma maneira dramática, inesperada e vivida no isolamento. Então essa sensação de algo que nos pega de sobressalto, que nos paralisa, que a gente não consegue reagir perante aquela situação, geralmente é conotado como um conflito então biológico. Então meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e trabalho há mais de 10 anos com a nova medicina germânica, o contexto das leis biológicas, e aqui eu quero explicar um pouco para vocês como a gente tem essa interação com as vivências, a percepção do paciente e como isso transforma ele, causa os sintomas para ele. Então cada um tem uma percepção diferente, cada um vive de uma forma diferente. Entretanto, muitas vezes na área da saúde a gente acaba acreditando que as pessoas têm sintomas devido a alguns estresses, certo? Então, mas porque você está com a bexiga frouxa, está indo direto no banheiro, deve estar com alguma situação de estresse, ou porque você está com dor de cabeça porque você passou por algum estresse, a gastrite que você tem é porque passou por um estresse, a síndrome do intestino irritado é porque você passou por um estresse, mas não é bem assim. Na verdade, cada sintoma que nós temos no nosso corpo, ele é representado por um estresse específico. E é isso que o Dr. Hammer, o criador da nova medicina germânica, ele traduziu para nós. Por exemplo, vamos dar uma ideia assim de uma situação dramática e inesperada que muitas pessoas acabam vivendo no seu decorrer de vida e acaba isso influenciando em alguns sintomas, que é a situação da morte. Então, quando nós temos uma situação de uma morte de algum familiar, então essa morte é inesperada. Eu não estava esperando aquela morte, algo aconteceu de repente, a pessoa sofreu um infarto, um acidente, ou mesmo uma situação de uma pessoa acamada, que passa muito tempo ali acamada, sofrendo e vem a falecer. Então cada pessoa às vezes vive uma situação nesse contexto de morte de uma forma diferente, se a pessoa é próxima a minha, se a pessoa é mais distante, se é um parente que eu nem conheço direito, se é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, se é uma pessoa muito próxima como um filho, ou a parceira, o parceiro, ou meu pai, minha mãe. Então, cada uma dessas situações pode diferenciar como eu vou reagir perante o estresse da sensação de morte. Uma das formas que muitas pessoas acabam reagindo é a sensação, então, de raiva. Mas por que a pessoa pode sentir raiva perante uma morte? A morte ela pode ser vivenciada assim, num contexto de raiva, por exemplo, quando eu tenho um familiar querido meu que vai para uma cirurgia, que é uma cirurgia às vezes, não tem nenhum problema, não é grande cirurgia, e mesmo assim ela vem a falecer. Então eu fico com raiva daquele médico, porque foi lá e fez o meu parente falecer, fez aquela pessoa falecer e nem era para tanto, eu acho que foi um erro médico, aconteceu alguma coisa. Então esse senso de injustiça, de raiva perante aquela situação. Ou mesmo quando acontece de um adolescente estar na estrada, por exemplo, 18 anos, 19 anos, com seu avô, com seu pai, dirigindo, ou mesmo ele já com 19 anos dirigindo, e de repente um outro carro vem com um homem bêbado do outro lado e bate de frente com aquele carro e aquele jovem vem a falecer. Então essa sensação de raiva perante a pessoa que provocou aquela morte. Então essa morte pode ter sim o sentimento de raiva, que pode então afetar a região da vesícula. A vesícula tem um contexto dessa potência, essa raiva indigesta que acontece perante uma situação específica que acaba me incomodando de tal forma que acaba gerando fragilidades na vesícula para aquela pessoa que está nessa frustração. Então essa é uma das formas que eu posso vivenciar a situação de estresse, então esse senso de raiva. Mas existem outras maneiras. Eu posso viver a situação num contexto de impotência. Então essa impotência
é uma sensação onde eu não me sentir capaz de algo. Então eu estava andando com a minha filha, de repente ela se soltou das minhas mãos e passou na rua e ela foi atropelada. Então eu me senti impotente de ter segurado a minha filha, impotente de pegar ela, levar ela para o hospital de maneira eficiente para que ela pudesse sobreviver. Então esse senso de impotência em poder cuidar dos meus como eu gostaria. Eu via meu amigo, meu parceiro aqui do lado, ele estava para desmaiar e eu me senti impotente de segurá-lo e ele caiu e bateu a cabeça no chão e ele veio a falecer, por exemplo. Uma situação de impotência em ter virado o volante do carro o rápido o suficiente para que eu não batesse no outro carro e os meus familiares morressem dentro do carro. Então essa sensação de impotência quando eu não me sinto capaz de realizar ou fazer um movimento adequado para que eu possa cuidar dos meus. Então quando eu às vezes cuido de um familiar que está doente, então eu carrego, eu protejo, mas a sensação é que eu não fui eficiente o suficiente para evitar que ele morresse. Então esse senso de impotência, ele afeta diretamente a parte músculo-esquelética. Então se eu não fui capaz de carregar minha filha no colo, então é os braços que vão fragilizar. Então essas dores articulares, dores musculares podem aparecer nessa região. Se eu não fui capaz de ir para determinado lugar, cuidar do meu pai que estava doente, eu não cheguei rápido o suficiente para que eu pudesse, às vezes, cuidar dele. E sempre esse rápido o suficiente pode pegar tireoide também. Então é essa sensação de aceleração. Então cada sentido da percepção que a pessoa viveu, ele pode pegar um órgão específico de fragilidade e por isso que a gente fala que não é qualquer estresse que provoca qualquer disfunção em qualquer órgão. Existem padrões específicos de relação e de sentimentos. Outra sensação que eu posso viver é uma sensação de falta. Então a minha mãe, eu gostava muito dela, eu estava sempre junto dela e quando ela falece, eu sinto muita falta dela. Ou aquele casal que viveu 50 anos juntos e de repente o esposo ou a esposa falece e aquele que ficou, ele sente aquela sensação de falta, aquela sensação que me tirou um pedaço de mim e está faltando aquela pessoa para mim. E essa conotação de falta, ela vai fragilizar especificamente a região de fígado. Então o fígado ele tem esse contexto de armazenamento de gordura, armazenamento de energia, armazenamento de células para guardar o alimento, estocar. E quando eu tenho um contexto de falta, é essas células que vão proliferar e daí podem aparecer os tumores, podem aparecer então as alterações dos cistos na região do fígado. Outra região que nós podemos ter de fragilidade é a situação relacionada a uma desvalorização. Então essa desvalorização pode ser sentida por essa pessoa no contexto onde ela cuidou da mãe a vida inteira, ela cuidou do pai a vida inteira e quando o pai ou a mãe falece, vem todos os outros irmãos e vem me criticar e vem me desvalorizar que eu não cuidei direito, que eu não fiz o que devia, eu maltratava meus pais, sendo que eu cuidei a vida inteira, eu fiz o meu melhor para eles a vida inteira e mesmo assim eu sou criticada, eu sou desvalorizada. Então isso pode provocar um senso de autodesvalorização onde é que ela tem que baixar a cabeça a essas pessoas, mas ela não aceita aquelas situações. Isso pode gerar fragilidades na cervical ou pode dar, em alguns casos, até mesmo a dor de cabeça para essa pessoa nesse contexto de desvalorização. Mas também tem uma outra situação que vamos colocar de verde aqui, que é a situação de como se fosse um ufa, tá? Porque a sensação é que eu vivi aquele momento com aquela pessoa, eu estava frustrado com ela se tratando, com ela sofrendo com medicamentos, e ela estava debilitada de cama, parece que ela não estava mais ali, ela estava definhando e parece que cada medicamento fazia mais mal àquela pessoa do que bem, ou estar viva cada dia não era algo bom. Então é como se naquele momento o falecimento fosse a melhor saída, fosse o melhor momento para que ela deixasse de sofrer. Então a morte pode ser vista em alguns momentos como um alívio. É como se agora sim ela pode descansar em paz. Então nem sempre
o conflito, a morte pode ser vivida de uma situação tão dramática e inesperada, mas ela pode ser antecipada como algo benéfico. Não que às vezes a pessoa pode não ter sintomas depois dessa morte, porque se ela conviveu durante todo esse tempo de sofrimento daquele ente querido, ela viveu aquela frustração junto. E muitas vezes os nossos sintomas vêm quando eu saio do estresse e não quando eu estou em estresse. Então, enquanto ela estava cuidando desse ente querido, ela viveu tempo após tempo essa situação de frustração junto com aquela pessoa. E frustrada por não poder fazer nada muitas vezes aquela pessoa. Então, quando enfim ela vem a falecer, ela pode sim ter dores, ter incômodos, ter alterações, mas é porque agora eu posso relaxar, meu corpo pode se reestruturar e agora eu posso ficar melhor. Então essa é a base do processo. Então, segundo a nova medicina germânica, nós temos por base que todo e qualquer conflito ele tem que ser vivido de um processo, então, dramático, inesperado e vivido no isolamento. Essa é a base da primeira lei biológica. Então, como eu falei anteriormente, a primeira lei, ela tem esse contexto de algo dramático, inesperado, vivido no isolamento. Então, algo que fui pego de surpresa, é algo vivido no real, segundo o Dr. Hammer. Então, tem que ter vivido algo realmente impactante para eu sofrer aquela situação, para me desencadear uma alteração e despertar dentro de mim já um processo biológico de ou proliferação de células ou necrose tecidual, diminuição da função de alguns tecidos, para que eu consiga ganhar um tempo de sobrevivência perante aquela situação dramática. Então isso, ele fala então que é vivido sempre num estado real. Então, o que é viver no estado real? Então, é viver aquela sensação de morte realmente. A pessoa faleceu na minha frente. Eu vivi um acidente que eu bati a cabeça. Eu vivi uma situação de discussão que alguém me agrediu verbalmente. Eu vivi uma situação onde eu perdi um filho. Eu vivi uma situação onde eu me senti desvalorizado. Então, foi algo real que aconteceu. Eu me afoguei com água. Então, eu passei por uma situação dramática com água, teve uma enchente, ou teve um temporal, que então me assustou e eu vivi isso de forma real. Então eu vivenciei aquela situação. Então é algo realmente que aconteceu. Eu passei por uma fase de dificuldade financeira que eu tinha realmente medo de faltar comida no meu prato. Então não tinha comida, era real, não aparecia. Eu queria comer carne, mas não podia comprar carne. Então é aquela sensação de frustração real que eu estava vivendo. Algumas pessoas chegam a falar que pode ser vivido esse processo, então, de um choque emocional de maneira além do real, de maneira imaginária, virtual ou simbólica. Mas não é bem isso que o Dr. Hammer fala. E eu vou dizer para vocês aqui que também não é bem isso que eu acredito. Porque sempre para desencadear um sintoma na gente, nós temos que viver pelo menos 3 traumas específicos, que é o pré-programante, o programante e o desencadeador. Então são 3 traumas para ser desencadeado um sintoma. Não é realmente a base da nova medicina essa informação, mas é o que eu vejo na prática clínica. Mas o Dr. Hammer ele fala assim, que ele tem que ser, sempre para desencadear um sintoma, um trauma tem que ser vivido de forma real, a real da palavra, ter acontecido mesmo a situação. Então, quando nós vivemos uma situação de um pré-programante, nós falamos de um contexto transgeracional. Nossos antepassados trouxeram alguma informação, ou na minha pegada genômica, os 2-3 meses antes da gravidez da minha mãe, naquele momento eu era um óvulo espermatozoide, eu estava gravando as informações do que eles estavam vivendo naquele momento. Então eu posso trazer a informação do meu transgeracional, da minha herança genética, dos meus antepassados, que trazem já uma propensão a desencadear algumas alterações. Se os meus antepassados viveram falências, dificuldade, perigos reais de passar fome, então eu vou ter uma propensão em ter um perigo, um medo de faltar. Se os meus antepassados viveram situações de mortes bruscas, então eu posso trazer no meu DNA, minha informação genética, essa ameaça, esse alerta, ou perseguições lá no passado, onde eu posso ter essa insegurança, dificuldade em confiar nos outros. Situações, por exemplo, de muita injustiça, eu vou trazer um senso de justiceiro para mim, uma situação
de mortes que eu não pude proteger, eu posso trazer um senso de protetor, que eu quero cuidar e ajudar os outros. Então muitas pessoas às vezes trazem características baseado nessa história da herança familiar. Mas ali, então a gente traz esse processo já um programante, um pré-programante, né, anterior, e daí nós programamos algo na nossa vida, que é o segundo passo. Programamos na gestação. Então minha mãe vivenciou a gestação de uma forma errônea, às vezes não era o que ela queria, foi antes do casamento, era o 10º filho, ou ela tinha vivido uma situação emocional com o parceiro e engravidar naquele momento não era algo legal, ou eu recebi uma crítica, uma desvalorização naquele momento, eu fui atacada por algumas pessoas, me criticaram de alguma forma, me desvalorizaram de alguma forma, me bateram mesmo, ou uma situação de susto, realmente de presenciar uma morte, de presenciar uma cena dramática, uma cena abrupta. Então sempre esse contexto vivido no programante também é real da palavra, a pessoa viveu aquele tipo de situação, então seja na gestação, os primeiros anos de vida. Então geralmente se grava ali nesse momento da gestação, primeiros anos de vida, esse programante. Então você traz o primeiro pré-programante, você tem o segundo, que é o programante, que começa agora na sua vida realmente, mas depois você tem um desencadeador. O desencadeador é geralmente quando você vai começar o sintoma. O sintoma começa a aparecer nesse momento. Então não necessariamente esse momento vai ser vivido de forma real. Então ali eu acredito que o pré-programante e o programante, eles têm que ser absolutamente vividos no real. Outras pessoas falam que realmente o desencadeador também tem que ser real. Pode ser real também, mas em alguns casos pode ser viver analogicamente ou parecido com o que eu vivi da primeira vez. E isso vai fazer com que muitas pessoas achem que pode ser então algo virtual, imaginário, simbólico aqui nesse momento, e não necessariamente que a causa, então, pode ser desencadeada do sintoma dessa forma analógica, simbólica, virtual, imaginário. Mas antes disso já tem um programante, que se você não trabalhar esse programante, você só vai trabalhar a superfície. E daí, cada vez que o paciente vive de novo a mesma situação, o sintoma tende a ser vivido novamente. Então nós temos que olhar então para esse contexto do real, que é o que realmente aconteceu no programante ou no pré-programante, se é possível você buscar essa informação no pré-programante, porque nem sempre o teu paciente às vezes sabe de histórias da família, sabe o que houve lá atrás, para que ele possa te relatar qual é essas referências, né, para aquilo que ele está passando nesse momento. Mas então, quando nós falamos do real, nós temos que viver a situação de forma real, o que aconteceu realmente. Mas daí do real nós podemos trazer então o imaginário. O que é o imaginário? É a situação, por exemplo, onde eu vivencio uma questão de preocupação com os meus filhos. Então eu tive um processo num pré-programante de uma mãe ou um pai que perdeu um filho cedo na sua vida. Então ele traz um contexto de morte, de perda, que foi muito frustrante. No pré-programante, a mãe pode ter vivenciado então o sangramento na gestação. Aquela criança que estava na barriga, ela pode ter tido um irmão gêmeo que veio a falecer e não vingou. Então aquele gêmeo evanescente que aparece ali, que teve uma perda muito cedo, ou na hora do parto houve uma situação tão dramática que houve um perigo iminente de morte que foi vivido como real essa sensação. Então esse contexto para aquele bebê que não está entendendo muito as coisas, a mãe desmaia, a mãe passa mal, ele é arrancado e tirado de perto da mãe, ele pode viver aquela sensação como morte, né? Então é uma situação real para ele, porque o bebê ele não entende o é ou não é, então como se fosse uma morte, não é, para ele era o que estava acontecendo. Então essa sensação imaginária, então ela vem depois desse processo de perigo que já vem no pré-programante e no programante, e daí eu posso imaginar que meu filho vai, quando adolescente, sair de casa, ele vai dirigir o carro, ele vai sair numa balada e ele não tá voltando, ele não tá chegando, tem alguma coisa acontecendo e eu ligo para ele, ele não me atende, tá acontecendo alguma coisa. Então eu já começo a imaginar que tem uma morte iminente acontecendo. Então já começa a passar pela minha cabeça tudo de pior que possa estar ocorrendo nesse momento. Ou
Vamos dizer que a pessoa passa por uma situação onde um familiar teve câncer e veio a falecer. E agora, em um outro momento, tem um diagnóstico, uma outra pessoa da família que tem câncer. Então eu já tenho esse imaginário de que vai repetir a história, vai acontecer de novo e a pessoa vai vir a falecer. Então nesse momento eu já começo a deduzir e imaginar que vai repetir a história. Então sempre esse contexto imaginário é o que eu repito o padrão. Eu já fico sofrendo por antecipação, deduzindo o que vai acontecer. Então se eu tive um parceiro, uma parceira que me traiu anteriormente, eu tenho um outro relacionamento e o parceiro demora para chegar, ou parece que ele está me escondendo algo, ele está muito quieto, eu já começo a deduzir que ele possa estar me traindo novamente. A pessoa está me escondendo, ela está guardando um segredo. É a mesma coisa do que eu vivia anteriormente. Ou mesmo eu vivi lá na situação de desentendimentos, brigas na família, na minha infância, e cada vez que eu sinto que a minha parceira hoje já está meio braba, eu já fico armado esperando que ela vai brigar. Então, imaginariamente, eu já antecipo esse perigo que pode vir a acontecer. E daí nós saímos do imaginário para o campo virtual. Então nós podemos viver a situação de uma forma virtual. O virtual é quando nós temos a sensação de ver algo que não necessariamente é conosco, mas que a gente traduz para a nossa história. Então eu estou assistindo televisão e eu vejo um filme da margarina, a propaganda da margarina e começo a chorar. Então às vezes aquela lembrança do que eu vivia anteriormente pode reacender uma história na minha cabeça. Eu assisto a novela e vejo muita discussão e depois eu tenho dores de cabeça. Então isso pode me reativar no virtual. É como se eu revivesse a história da minha infância, dos meus pais brigando, aquela discussão, aquela alteração de voz. Ou eu assisto um acidente no meu celular, no meu WhatsApp, e isso me recorda no meu inconsciente um acidente que eu vivi. E a partir dali eu desencadeio um sintoma, começa a aparecer um sintoma naquele momento. Então eu tenho umas reativações no campo então visual, porque eu visualizo a situação na televisão, no celular, no meu notebook, ou mesmo por ver outras pessoas no meu cotidiano que elas estão passando por uma coisa parecida com a minha. Então eu associo aquilo com o que eu estou vivendo e a partir desse momento eu acabo desencadeando sintomas. Eu vejo também algumas crianças, por exemplo, que brincam muito com os jogos de guerra. Então essa sensação de eu visualizar a morte, eu visualizar a briga ali naquele momento no videogame pode associar com uma história transgeracional, por exemplo, de familiares que foram para a guerra, que realmente vivenciaram aquele tipo de disputas e isso pode desencadear então alguma alteração, algum sintoma para aquela criança também que está assistindo. Então basicamente o processo é esse então de real, ele se transforma em imaginário, porque eu já começo a imaginar que posso repetir aquela história, ou virtual, que eu posso então ter essa associação, que eu posso ver algo na televisão, ver algo em algum outro ambiente e associar com o que eu estou vivendo. Mas também tem o campo simbólico. O simbólico tem essa noção então, de algo que eu simbolizo, como a palavra diz, o que eu vivi. Então, quando nós temos uma situação, por exemplo, que tem lá de Freud, por exemplo, a visualização dos sonhos. Quando eu vivencio uma situação de frustração com a parte sexual, às vezes eu posso sonhar com cobra, por exemplo, como diz lá nos livros. Então esse contexto de simbolismo com relação ao que eu estou vivendo. Isso era muito passado na Bíblia mesmo, esse simbolismo, Adão e Eva, a cobra, a maçã, todo esse contexto do que me representa a frustração que eu estou vivendo em um determinado momento. Existem histórias, às vezes, de alguns pacientes que, por exemplo, na infância, eles vivenciam uma situação de abuso sexual por um estranho. Então, nesse momento que ele vivencia aquela frustração, às vezes o cérebro ele tenta bloquear aquela lembrança, aquela memória, para que ele não fique vendo aquela informação, acessando aquela informação que faz tanto mal para ele. Só que ele cria um simbolismo dentro dele que aquela pessoa era um estranho. Então, simbolicamente, quem são os estranhos que eu possa visualizar são os ETs.
Então os ETs, os fantasmas, então tudo que eu visualizo como estranhos é porque podem me fazer mal. Então eu simbolizo com outra estrutura aquela frustração que eu vivi. E isso faz com que eu comece a criar na minha cabeça outros processos nesse contexto, então, simbólico, que possam me trazer a sentido de algo que me faça mal. Uma outra questão nesse simbolismo, por exemplo, é quando uma criança ela está dentro da barriga da sua mãe, está dentro do útero, e no momento determinado do parto, que foi na verdade marcado pela mãe e pelo médico, aquela criança ela faz a cirurgia cesárea, é feita a cesárea na mãe, e aquela criança é arrancada dentro do útero da mãe e levada para a UTI, levada para fazer outros procedimentos. Esse contexto do útero, o útero é a nossa primeira casa, o nosso primeiro lar, é o lugar onde que a gente está seguro. Quando eu sou arrancado da minha casa, eu me sinto desprotegido porque me levaram para longe da minha mãe. O que a criança quer quando sai de dentro da mãe é estar no colo, estar ali junto para se sentir protegida e se sentir à vontade. Até mesmo no mundo animal, nós somos os únicos animais que acreditamos que a criança pode sair e levar longe. Os outros animais, eles ficam todos juntos com o bebê assim que ele nasce, mas a gente é arrancado muitas vezes e levado para longe já no primeiro horário. Então nesse momento a gente pode simbolizar de alguma forma no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, o contexto de que eu fui arrancado de casa. Então cada vez que esse adolescente futuramente ele é forçado pelos pais, vamos Pedro, sai, vamos Pedro, estamos atrasados, sei lá, Cíntia, Cláudia, Angélica, vamos, nós estamos atrasados. Então os pais chamam, e cada vez que querem me forçar a sair da minha casa, que relembre aquele primeiro contexto de ser arrancada daquele lugar, ela pode frear e não querer sair. Ela vai na hora que ela quer, não na hora que ela é forçada a ir. Então esse simbolismo pode ser adaptado com um contexto de casa e isso criar problemas no relacionamento entre mãe e filhos, pai e filho, porque os pais às vezes querem na hora deles as situações e a criança às vezes confronta essa hora deles e acaba dando esses bloqueios, esses atrapalhos no relacionamento. Então eu espero que esteja ficando claro essa relação. Então o que eu observo na prática clínica é que muitas vezes o imaginário, virtual e simbólico, eles têm que vir de um processo real inicial. Esse processo real inicial, ele vem de um pré-programante da herança familiar ou de um programante na vida, então uterina, nos primeiros anos de vida, e pode muitas vezes o real ser no desencadeador também. Então esse momento real, ele pode acoplar esses três, ou principalmente os dois primeiros, e o desencadeador pode ser algo imaginário, algo virtual, simbólico, que eu posso associar com aquilo que eu vivi de real no primeiro processo. Então por isso que nós temos que trabalhar no real principalmente. E lembrando também que não existe só o desencadeador primário, existem outros desencadeadores, porque nós podemos viver esses três, e a primeira vez na minha vida que eu tive bronquite, por exemplo, aos 4 anos de idade, eu vivi um desencadeador. Depois dali eu consegui trabalhar aquilo, eu saí daquele processo. Daí aos 20 anos de idade eu posso viver de novo uma situação que reativa esse desencadeador. E daí você pode despertar de novo aquele sintoma no imaginário, no simbólico ou no virtual. Então não necessariamente esse novo despertante, esse novo desencadeador do sintoma, ele é real, mas ele vem de um processo anterior mal resolvido. Então, como estava em stand-by aquela fragilidade, quando a pessoa vive de novo o processo, ela pode, enfim, desencadear de novo o sintoma e, por consequência, aquele sintoma acabar atrapalhando ela novamente. Por isso que, nesse momento, a gente não pode olhar simplesmente para a situação que desencadeou naquele momento o sintoma para ela, porque pode ser algo simbólico, virtual, imaginário. Ela pode estar assistindo televisão, ela poderia estar simbolizando com alguma outra situação ou simplesmente imaginando que pudesse repetir aquela história ou acontecer um processo. Por isso que a gente tem que sempre olhar para o primeiro episódio que a pessoa teve o sintoma, para daí entender qual foi a situação real que ela viveu lá naquele primeiro episódio, para então transformar esse contexto de conflito e daí, por consequência, a pessoa melhorar daquele sintoma. Espero que tenha ficado bem claro para vocês sobre essa relação, então, do real, imaginário, simbólico e virtual. Se ficaram algumas dúvidas, manda aqui para mim nos comentários desse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!